Eu sou o Geraldo Tadeu Jorge Filho, sou advogado criminalista aqui na Agulhã Advogados e hoje vamos falar sobre esse tema do tráfico que envolve o tráfico de drogas. Doutor, qual que é a diferença entre o tráfico de drogas e o uso de drogas? Existe no Brasil uma quantidade específica de drogas para enquadrar uma pessoa em traficante ou usuário? O que é o chamado tráfico privilegiado? Posso aplicar o tráfico privilegiado em caso de mula do tráfico? São essas questões que vamos trabalhar no vídeo de hoje. Atualmente, no Brasil, não existe uma quantidade específica de drogas para enquadrar uma pessoa como traficante ou como usuário. Então, assim, depende de um conjunto de circunstâncias que vão ser apuradas pelos policiais na hora da abordagem e pelo juiz no momento do julgamento, para se definir se a pessoa cometeu o tráfico de drogas ou se ela portava drogas para consumo pessoal, né? Se ela era apenas usuária de drogas. Na lei brasileira, o juiz ele vai se atentar, né, para as circunstâncias da pessoa, do local da abordagem, as quantidades e a natureza das drogas apreendidas, a forma de como se desenvolveu a ação e os antecedentes do abordado para se enquadrar a pessoa no tráfico ou no consumo de drogas, na posse de drogas para consumo pessoal. Então, assim, a pessoa portar, ter em depósito, guardar, trazer consigo, importar, enfim, são diversos verbos que estão previstos na lei de drogas que estabelecem o crime de tráfico e o crime de uso de porte de drogas para consumo pessoal. Então, assim, até o momento de gravação desse vídeo, o porte de drogas para consumo pessoal, para consumo próprio, é considerado crime no Brasil. Está tendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal, no momento, sobre a descriminalização da posse de drogas para consumo. Mas, até o momento, ainda é considerado um crime. Só que não há pena privativa de liberdade, não se tem pena de prisão, digamos assim, para o usuário. Nesse caso, são penas alternativas, como advertência, prestação de serviços à comunidade. Então, o usuário, né, a pessoa que é pega com drogas para consumo próprio, não vai para a prisão, hoje no Brasil, mas ainda é um crime. Agora, se for tráfico, se a conduta for enquadrada no tráfico de drogas, se ela portar, ter em depósito, trazer consigo, guardar drogas para fins de tráfico, terá uma pena de 5 a 15 anos. Então é bastante grave, é bem diferente quando uma pessoa é enquadrada como usuário e outra como traficante. Então, assim, o que distingue os dois? Não é a quantidade de droga, toda a circunstância da ação e mais. Para ser caracterizado o crime de consumo, tem que provar na situação concreta que as drogas apreendidas com o sujeito eram destinadas exclusivamente, né, então apenas para consumo pessoal. Se o sujeito trafica e é consumidor também, vai ser enquadrado no tráfico. Por quê? Porque ele está nessa situação de mercancia, na situação de venda, de repasse de drogas, então isso pode ser enquadrado como tráfico de drogas. O tráfico ele não exige um fim específico de traficância, então basta que o sujeito tenha armazenado drogas em casa, que não seja pego numa situação de venda de drogas. Se essas drogas armazenadas na casa, por exemplo, não forem utilizadas para consumo próprio do agente, da pessoa, será enquadrado como tráfico. E, por exemplo, eu recebo às vezes perguntas, né? Doutor, se a pessoa é pega transportando droga sem saber, por exemplo, no veículo. Duas pessoas estão indo para uma festa. O motorista está levando drogas para vender nessa festa, para repassar. E o passageiro, que é amigo, está indo junto, mas não sabe da existência dessas drogas no veículo, mas está junto, no mesmo carro. Então, ocorre uma abordagem policial. Essa pessoa do passageiro vai ser considerada... Ela vai ter cometido o tráfico de drogas nesse caso? Não. Nesse caso, não há o crime de tráfico. Por quê? É o caso do chamado erro de tipo. As pessoas não tinham ciência, não tinha como saber que estavam sendo transportadas drogas no veículo que era conduzido pelo amigo. Então, nesse caso, só o amigo responderia, digamos, pelo crime de tráfico. O passageiro não, porque ele incide no chamado erro de tipo. Ele não tinha ciência da situação, conhecimento da situação. Então, nesse caso, ele não vai ser condenado pelo crime de tráfico de drogas. Nem por uso, né? Caso ele não, como ele não tinha drogas nem para uso próprio, então não vai ser considerado nem crime de uso.
Então, digamos assim, o sujeito está vindo do estrangeiro, veio de um país onde o consumo e a venda são legalizados e chega no aeroporto aqui no Brasil trazendo droga e é preso pela polícia por tráfico internacional de drogas. Ele não sabia que no Brasil era proibido, porque, digamos, ele nunca veio ao Brasil, não tinha informações disso, e lá no país dele era hipoteticamente, é muito comum a venda e o consumo de drogas. Nesse caso, tem alguma saída pela lei para afastar, digamos, a sua prisão? Sim, existe o chamado erro de proibição, que exclui o crime também. Então ele não tinha conhecimento da ilicitude do fato. Ele sabia que estava transportando drogas, então não é o caso de falsa percepção, né, de falta de conhecimento que estava transportando, mas ele não sabia que era proibido. Então nesse caso, incide o chamado erro de proibição, que afasta o crime, né, absolve o sujeito. O que é o chamado tráfico privilegiado? O tráfico privilegiado é uma causa especial de diminuição de pena para aquele pequeno traficante, para um traficante não habitual, né, que não é frequente, que não vende droga de maneira frequente. Então é aquela pessoa que é pega pela primeira vez, por exemplo, sem nenhum indício de que vendia antes, traficando. Nesse caso, é um benefício, né, um direito que o réu tem de diminuição de pena. É uma causa especial de diminuição de pena, que varia entre 1/6 e 2/3. Então, dependendo, se você aplicar a fração máxima de redução, a pessoa condenada por tráfico pode pegar uma pena inferior a 2 anos, em regime aberto, o que é muito, muito mais benéfico do que, digamos, se partisse já se pegasse a pena mínima do tráfico sem a diminuição, que é 5 anos. Então, é um direito do réu que deve ser aplicado quando a pessoa é primária, tem bons antecedentes, não se dedica à prática de atividades criminosas e não integra organização criminosa. Então, assim, primeira coisa, tem que ser primário. Não pode ser reincidente, não pode ter uma condenação passada. Bons antecedentes, não pode ter exatamente condenações anteriores, né? Nesse caso, não pode. A pessoa tem bons antecedentes, primária. Não se dedica a atividades criminosas. O que é isso? Não existe. Tem que ser apurado no caso concreto se o sujeito ele já estava traficando há algum tempo, se ele fazia, né, esse tráfico de drogas de maneira habitual, né? Então ele já estava, digamos, no mundo do crime há algum tempo. Então, por meio do quê? Filmagens da polícia que demonstram que o sujeito já estava vendendo já há algum tempo, caderno de anotações, de repente apreendido na situação que demonstrem que o sujeito estava já efetuando a venda de drogas há algum tempo, munições e arma de fogo encontrada no local, né? Então situações que demonstram que o sujeito já está envolvido com a criminalidade há algum tempo. Por fim, não pode integrar organização criminosa. Então, nesse caso, seria, digamos, o sujeito que não faz parte dos quadros de uma organização criminosa. Nesse caso, se ele não fizer parte, não se dedicar à prática de atividades criminosas, ele for primário e ter bons antecedentes, vai ser aplicado essa causa de diminuição, que é o tráfico privilegiado. Então, doutor, e caso o sujeito seja primário, é pego com uma grande quantidade de drogas, é pego traficando, ele vai responder ao processo em liberdade? Então, depende. Ele vai poder responder aos processos em liberdade se não tiver motivos para manter a sua prisão. Se não for uma criminalidade, se o crime não tiver um modus operandi, né, um modo de execução grave, né, sofisticado, se ele não tiver nenhum registro, passagens pela polícia, né, se ele não estiver ameaçando a instrução, se não tiver riscos de que ele vai fugir. Então, nesses casos, se não tiver motivos para a manutenção da prisão preventiva, sim, ele poderá responder ao processo em liberdade. Mas, repito, não é uma garantia. O fato do sujeito necessariamente ser primário, né, ter residência fixa, emprego, não é uma garantia de que ele vai necessariamente responder ao processo em liberdade. Mas é possível, desde que se demonstre que os motivos da prisão preventiva, por exemplo, ou de uma prisão temporária, não estão presentes. Então, nesse caso, sim, é possível. E como que se distingue a situação do tráfico, assim, no caso concreto? Quando, por exemplo, há uma abordagem policial e o sujeito é pego com uma variedade de substâncias, assim, não precisa ter uma quantidade específica, pode ser uma pequena quantidade de drogas, porque a lei brasileira não define o usuário de traficante pela quantidade, né, e sim pelas circunstâncias, pelo todo. Então, se o sujeito é pego com uma quantidade de droga, uma quantidade razoável de drogas, tem balanças de precisão na casa, dinheiro em espécie sem origem lícita aparente, né? Não tem uma justificativa plausível daquela quantidade de dinheiro, nem notas trocadas, caderno de anotações, né, que façam alusão ao tráfico, então, digamos assim, até com
com denominações para disfarçar, digamos assim, mas que seja possível identificar que era um caderno que anotava a comercialização, né, o fluxo de comércio de venda de droga. Arma de fogo, por exemplo, no lugar. Então, assim, indicativos, né, filmagens de que havia uma circulação grande de pessoas entrando e saindo da residência, portando objetos, né, que aparentam ser drogas. Então, assim, esse conjunto de elementos vão servir para convencer o juiz de que a situação é tráfico de drogas. Ou não. Então, assim, o fato da pessoa ser pega com uma quantidade de drogas por si só não é tráfico. Tem que ter um conjunto de elementos que demonstrem que as drogas eram destinadas ao tráfico e não ao consumo pessoal. Então, assim, e o fato de uma pessoa ser pega com uma enorme quantidade de drogas, digamos assim, 1 tonelada, por exemplo, de maconha, vai ser necessário, a quantidade de drogas por si só vai demonstrar que a pessoa se dedica à prática de atividades criminosas e vai impedir a aplicação do tráfico privilegiado? Então, a resposta hoje é não, porque o entendimento dos tribunais superiores é de que a quantidade de droga, né, a natureza, a quantidade de droga por si só não servem de elementos sozinhos para impedir a aplicação do tráfico privilegiado. Então, assim, aquela enorme quantidade de drogas vai dar indicativos de que sim, se trata do crime de tráfico, mas não vai impedir a aplicação do privilegiado. Por quê? Porque precisa analisar se tinham aqueles 4 elementos que nós falamos nesse vídeo. Agente primário, bons antecedentes, não se dedicar à prática de atividades criminosas e não integrar a organização criminosa. Então, um sujeito, por exemplo, que é pego como uma mula do tráfico, aquelas pessoas que recebem uma quantidade de dinheiro para transportar uma grande quantidade de droga. Isso por si só enquadra ela como uma integrante, digamos, de uma organização criminosa, de uma associação criminosa? Não. Mula por si só, o fato da pessoa ser mula por si só, não implica na não aplicação do tráfico privilegiado. Então, é possível sim aplicar o tráfico privilegiado nessa causa de diminuição de pena para pessoas que estão transportando uma quantidade grande de droga, por exemplo, 3 quilos de cocaína, 3 quilos de crack. Então, se tiverem preenchidos os elementos para a aplicação do tráfico privilegiado, então a quantidade de drogas, por exemplo, pode ser utilizada para escolher a fração mínima. Digamos, o sujeito é pego com 3 toneladas de droga, então pode ser aplicado o tráfico privilegiado, digamos, o juiz pode aplicar no mínimo, se ele entender. Por quê? Porque em razão da quantidade de droga. Mas, repito, ela por si só não impede que haja essa diminuição de pena. Ela serve para escolher a fração de diminuição de pena, que varia entre 1/6 e 2/3. E fora que o tráfico privilegiado, quando a pessoa é condenada por tráfico privilegiado, esse crime não é equiparado a hediondo. Então vai ter outros benefícios na execução de pena, né, como progressão, vai progredir mais rápido que a pessoa condenada por tráfico comum, né, que não tenha essa diminuição. Então, enfim, tem uma série de benefícios para a pessoa que é condenada por tráfico privilegiado. É isso, pessoal. Esse foi mais um tema de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, em caso de dúvidas, consulte um advogado criminalista. Muito obrigado.